Oi, gente. Hoje eu queria contar uma história para vocês. Vocês sabem que nós tivemos a Páscoa aí, né? Recentemente. E na internet, nos WhatsApp da vida, muita gente explicando realmente que foi a Páscoa e por que a gente comemora a Páscoa, né? Até Jesus comemorou a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus. Então, e Jesus, ele era o símbolo da Páscoa. Hoje ele é o símbolo da Páscoa. Ele era o verdadeiro significado da Páscoa, né? Porque, na verdade, na Páscoa, imolava o cordeirinho lá para se lembrar daquela libertação do povo de Deus do Egito, né? Eles tinham que passar o sangue do cordeiro na porta para que a morte não pegasse eles e os seus primogênitos, né? E aí Jesus é o próprio cordeiro, né? E aí, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos essa libertação dos nossos pecados. A gente cai na real, que o pecado é mal mesmo, e aí a gente não quer participar disso, né? Bom, então nós fizemos a Páscoa, fizemos uma semana de oração da Páscoa, né? Que fala Semana Santa, Semana do Calvário, ou qualquer nome que a pessoa dê a essa semana. É a semana que a gente relembra os passos de Jesus, né? Desde quando ele foi entregue, com aquele beijo lá, de Judas, né? E foi, com aquele beijo da morte, foi encaminhando para o Calvário, foi sendo humilhado, né? Sofrendo, até chegar na morte de cruz. E foi abandonado até pelos mesmos discípulos dele, né? Então, nós fomos acompanhando isso e aí assim, a gente pensa, poxa, todo ano é a mesma coisa, mas não é. Esse ano, eu até falei com o pastor lá da nossa igreja, eu falei, pastor, você estava inspirado, hein? Porque eu fiquei meditando e essa semana a gente viu de uma forma positiva qual a vantagem dessa morte de Cristo na cruz e o que isso trouxe para a nossa vida atual. Eu achei muito bom os sermões, os louvores, tudo que foi feito lá. O Espírito Santo estava presente, porque me tocou profundamente. E aí eu estava naquele espírito assim de adoração, de agradecimento, aquela paz que vem dos céus mesmo, que a gente não tem aqui nessa terra, né? Uma paz tão grande. Só que eu estava sozinha, então eu tive que chamar um Uber. E aí eu chamei, na hora que eu saí da igreja, já chamei logo o Uber. Eu não conheço carro, então eu vi o Uber, aí eu vejo pela cor do carro e pela chapa do carro, né? A placa. Aí eu vejo só o final lá e vejo, pronto. E aí tá bom. Aí eu vi o carro que viria, aí decorei a placa ali, a cor do carro. Só que nisso a irmã começou a conversar comigo, né? As outras amigas lá conversando e tudo. E a gente conversando, de vez em quando eu olhava lá. De repente, sabe como o celular apaga assim, você tem que abrir de novo, aquela história toda. Eu perdi um pouco a placa anterior e também conversando, eu me distraí um pouco ali, vamos dizer assim, né? E aí, mas só que eu estava ligada que eu tinha que pegar o Uber. Então, quando eu tinha visto pela primeira vez, estava longe o Uber. Só que nesse intervalo aí que eu estava conversando, o Uber desistiu de mim. Eles desistem às vezes. E aí não vale a pena aquela corrida. Então, na hora que eu abri de novo, o número já era diferente, o carro já era diferente, eu não queria atrapalhar a pessoa que estava falando comigo, né? Aí eu fiquei, né, sabe, assim, meio barata tonta ali, sem saber o que eu fazia, se eu pedia licença à irmã lá para poder olhar, ou se eu olhasse assim mesmo com ela conversando, sem atrapalhar a conversa. Isso aí atrapalhou um pouco porque eu não consegui ver direito.
Aí, de repente, eu falei, eu tenho que falar com ela porque o Uber deve estar chegando, porque eu ainda estava pensando que era aquele que estava longe. Então, eu calculei que ele estaria chegando ali naquele momento. Na hora que eu falei com ela assim, oi, irmã, me dá um tempinho aqui, só que eu tenho que olhar aqui o celular, porque o Uber deve estar chegando aqui agora, tá? Aguarda um momentinho. E andei um pouco para fora do portão da igreja para poder enxergar o Uber, né? E aí eu vi um carro que estava mais para lá. E quando eu olhei a placa, né, do carro, era a placa, né, o nome da placa ali. Aí eu fui andando assim, sabe? Mas estava feliz, né, que ele tinha chegado e tudo. Estava naquela paz dos santos, dos últimos dias, tudo tranquilo ali. Quando eu cheguei lá, aí ele abaixou um pouquinho o vidro e falou, ah, é a senhora? Sim, sou eu. Aí eu peguei, abri a porta e fui entrando e deixei a irmã lá, porque eu não podia voltar para falar com ela, que o homem já estava ali, né? Na hora que eu entrei, ele falou assim para mim, a senhora me congelou aqui, hein? Aí eu falei assim, nossa, me perdoa, me desculpa, nunca pensei em fazer isso com você, não. Aí ele falou assim, mas fez, e por causa disso, eu perdi um carro. Não sei que dia lá, que ele perdeu um carro em tal lugar lá. Me roubaram o carro porque eu fiquei esperando, a pessoa me congelou e eu fiquei esperando e aí vieram os ladrões e me levaram o carro. Eu falei, nossa, que perigo. Aí eu falei assim, nossa, você me perdoa mesmo, porque isso aí é horrível. Eu nunca ia fazer um negócio desse propositalmente com a pessoa, entendeu? De propósito, eu não faria isso. Você me desculpa mesmo, foi erro meu. Aí pronto, deu um silênciozinho, aí ele começou a conversar. Aí começou a perguntar, e o seu marido, por que não está com você? E não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a conversar, e eu fui conversando, explicando, coisa e tal e tal. Do meio da viagem para lá, quase chegando já na minha casa, eu falei, sabe o que é? Eu tenho a maior paz de Deus. Você precisa de ver essa semana que bênção que foi, que eu me senti no céu, e me senti totalmente entendendo esse sacrifício de Jesus, porque é terrível mesmo o que fizeram com ele. E eu pensei, sou eu que fiz aquilo com ele, somos nós que fizemos, nós que pregamos ele na cruz. Então isso aí me toca profundamente e eu sou muito agradecida a esse Jesus que me libertou desse pecado que eu andava sem saber para lá e para cá. E eu tenho muita paz em Deus. Quando eu acordo de manhã, eu abro a janela, ó que lindo dia, né? Se tiver sol, ai, um dia de sol. Olha, tá dando uma luz ali naquele prédio, coisa e tal. E se tiver chovendo, nossa, que benção essa chuva, vai beneficiar muita gente, vai encher os rios. Então, Deus me acorda assim com eu agradecida porque eu tive a noite toda para dormir e estou bem. E amanheci assim, sem nenhuma dor, sabe? Aqui eu sou muito feliz, porque na hora que eu acordo, eu sou feliz. É mesmo? Ele ficou falando assim, é mesmo? A senhora realmente tem essa paz mesmo? Assim, eu falei, tem essa paz. Sabe qual é o problema meu durante o dia? É porque eu levanto nessa paz toda. Mas aí, quando eu saio do meu quarto, uma pessoa fala comigo. Quando eu saio da minha casa, uma pessoa... As pessoas é que tiram a minha paz. Eu tenho a paz, mas as pessoas me tiram a paz. Então, aí eu fico sem paz depois que eu já saí. Mas quando eu estou naquele contato com Deus ali, na minha vida ali, é uma paz, é uma maravilha. Aí ele falou, que coisa, né? Ele estava impressionado com a minha paz que eu tinha. Mas eu não falei aquilo para falar com ele. É você que me tirou a paz. Você entendeu? Eu lembrei que a paz que eu tinha lá, que eu estava lá na igreja, a paz que eu tenho diariamente, aquela paz ainda estava comigo. Mesmo eu estando nessa situação aí até em casa, eu estava com a paz interior tão grande que nada atrapalhava. Entendeu como? É aquela paz de Deus. É uma coisa que só quem tem essa paz assim... Às vezes tem a paz momentânea, às vezes tem um tempão, às vezes tem a vida inteira, né? Tem gente que tem a paz a vida inteira. Só quem tem essa paz é que entende essa paz que ninguém entende, né? Essa paz incompreensível, só a gente, é a paz do alto dos céus. E eu desejo muita paz para vocês, porque é muito bom a gente estar em paz, viu?
Grande beijo para vocês. Tchau.